Agora, Band News Goiás, segunda edição. Oferecimento New Line Sistemas de Segurança. Mais que segurança, tranquilidade. Líder em empréstimos. É fácil, é rápido. Ligue 3088-3420. Uma ótima tarde. Opa. Bom, agora vai. Uma ótima tarde para você. 5h01 pelo horário de Brasília. Estamos chegando com o Band News Goiás, segunda edição, nessa quarta-feira de cinza, dia 22 de fevereiro de 2023. Eu sou o Segismar Júnior, te faço companhia em mais uma hora. Agora é a nossa hora, né? O Band News Goiás, segunda edição, te atualizando acerca das principais notícias do nosso estado. Tem muitas coisas para poder falar aqui hoje, né? Lógico, a cobertura especial, a cobertura voltada para a despedida, né? A cerimônia de despedida, o velório da ex-primeira-dama de Goiás, ex-deputada federal, ex-senadora interina Iris de Araújo, né, uma das grandes personalidades da nossa política. A Sabrina Vilela entrou, né, fez algumas entradas nas últimas horas. Daqui a pouquinho ela vai entrar. Nesse momento ela está acompanhando aí, né, de fato, as tratativas que estão acontecendo, a solenidade. Também, né, já temos com a confirmação da presença do governador Ronaldo Caiado, do prefeito Rogério Cruz, que esteve de manhã e novamente retorna para participar dessa reta final. Afinal de contas, né, já estamos aí nos últimos momentos, né, da cerimônia de despedida. A gente vai te atualizando daqui a pouquinho ao longo da nossa programação. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. E a Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia divulgou o trajeto do cortejo relacionado aí ao traslado do corpo da deputada federal, da ex-deputada federal, ex-primeira-dama do estado de Goiás e também de Goiânia, Iris de Araújo, conhecida como Dona Iris. O corpo sairá do Paço Municipal na BR-153, seguirá pelas avenidas L e Fuad José Seba, no Jardim Goiás. Na sequência, o cortejo seguirá para as ruas 86 e depois 83 no setor sul. Depois o veículo passará pelas avenidas Goiás e Paranaíba, Goiás e Paranaíba no centro da capital. Na sequência, passará pelas avenidas Oeste e Rua 55 também, na região central de Goiânia. Seguirá pela Avenida Pires Fernandes e também passará pela Praça do Avião, no setor aeroporto. E depois, né, o cortejo passará pela Rua P19, Avenida Independência, no setor dos funcionários, onde chegará no Cemitério Santana, em Campinas. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade já estão posicionados na Avenida Independência, em frente ao Cemitério Santana, em Campinas, e também nos demais trajetos que nós falamos para você, justamente para fazer toda a condução, né, relacionada ao tráfego. Você que precisa passar nesse horário aí, né, a partir das 18 horas, a previsão é que 18h30, de fato, o cortejo tenha início. Então você, de fato, aí fique atento, porque em todas essas localidades que nós falamos, certamente o trânsito vai ficar mais complexo. E o Tribunal de Justiça de Goiás declarou nesta quarta-feira inconstitucional a lei que proibia as visitas íntimas aos reeducandos em presídios goianos. A decisão foi unânime por parte dos desembargadores durante a sessão online ordinária do órgão especial. A decisão atende a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás. O presidente da OAB Goiás, Rafael Lara Martins, afirmou que sem os vínculos familiares, qualquer expectativa de ressocialização do detento fica prejudicada. O mérito da ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgado nas próximas sessões do órgão especial.
Após cálculos realizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, a operadora Ecovias do Cerrado vai reajustar os valores dos pedágios da BR-364 em Goiás. A revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais estabelecidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão. Além disso, os valores consideram em seu cálculo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, os investimentos realizados pela concessionária, entre outros fatores. E o professor doutor da Universidade Federal de Goiás, Laerte Guimarães Ferreira Júnior, vai assumir a direção de programas e bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, do Ministério da Educação. Laerte, que tem 57 anos, foi convidado a assumir o cargo pela presidente da Fundação Mercedes Bustamante no dia 20 de janeiro. A nomeação ainda não foi divulgada no Diário Oficial da União. Laerte é graduado em Geologia pela Universidade de Brasília, com mestrado em Geologia Econômica e doutorado em Ciência do Solo. Ele criou e coordenou o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG, que é uma referência nacional no processamento e análise de dados satelitários de resolução espacial moderada. R$ 462 policiais militares estão empenhados nas missões de buscas por desaparecidos no litoral norte de São Paulo. Segundo o último boletim do governo paulista sobre a operação, o resgate conta agora com 8 helicópteros e 5 embarcações. 48 pessoas já morreram no desastre que atingiu a região. Desde domingo, as unidades de saúde do estado no litoral norte estão em alerta para receber os possíveis feridos. Reportagem Band News FM. Muito bem, a gente vai dar uma interrompida aqui nos nossos destaques, nas nossas manchetes, porque, mais uma vez, eu aciono a repórter Sabrina Vilela, que fala diretamente do Paço Municipal, onde está sendo realizado o velório de Dona Iris de Araújo. Sabrina Vilela, quais informações você traz para a gente? Boa tarde, novamente. Olá, Segismar, boa tarde para você e para o ouvinte que acompanha o 90.7. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, acabou de ceder uma entrevista coletiva para toda a imprensa, no qual ele relembrou toda a trajetória da Dona Iris. Ele falou com a gente bastante emocionado, relembrou também a trajetória de Iris Rezende, que há 1 ano e 3 meses também nos deixou. Ele falou sobre a importância do legado que ela teve, principalmente com relação às mulheres na política e às primeiras damas, a função que elas exercem agora, após o legado dela, visto que ela foi além das funções dela, ela foi realmente política e deixou um exemplo para que outras primeiras damas e políticas também seguissem o mesmo processo. Assim que Caiado chegou, ele falou com os filhos da Dona Iris, conversou um pouco com eles, aí só então ele conseguiu falar com a imprensa. Ele também disse que recebeu as informações da filha da Dona Iris, Ana Paula, sobre o estado de saúde da Dona Iris, e que ele, assim que ele ficou sabendo, ele já tentou se deslocar o máximo possível. Ele estava em outra agenda, mas ele conseguiu chegar mais cedo para prestar essa última homenagem à Dona Iris, até porque ele estava previsto para chegar às 5h30, ele conseguiu chegar antes das 5 horas, já para prestar a homenagem. Ele vai permanecer aqui no local até o horário do sepultamento, que acontece por volta das 7h30 da noite. Ainda não temos informação com relação aos netos que estão chegando
de outro país aqui para o velório, Gismar. Tá certo, Sabrina Vilela. Tendo mais informações, nos traga em relação a isso. Só me diz uma coisa, a movimentação de pessoas ainda é grande por aí? O pessoal tá chegando nesse momento final da despedida? Como é que tá essa questão em relacionada à chegada de pessoas e à presença também? Bastante, viu, Gismar? Apesar do horário, ainda tem muita gente chegando e tem pessoas aqui que chegam aqui no Paço Municipal e ainda estão se situando, se organizando aqui para entender o que está acontecendo. Tem algumas pessoas aqui que pediram informações sobre o velório. Ainda está chegando muitas pessoas, apesar da previsão de chuva, viu, Gismar? Que, pelo menos aqui nas proximidades do Paço Municipal, o tempo está bem fechado, mas isso não está impedindo a chegada de mais pessoas ao velório da Dona Iris. Tá certo, Sabrina Vilela, a prioridade é sua. Tendo mais informações, a gente interrompe a programação para dar voz a você e a todos que estão aí nesse momento. Agora é o momento estratégico, né? De agora até às 18h30 são os momentos finais da despedida, então algumas autoridades podem chegar, algumas questões podem acontecer e você está aí atenta para nos trazer informações. Bons trabalhos e até breve. Até breve, Gismar. Agora 5h11. Bom, a gente vai retomar aqui as manchetes, agora com o noticiário internacional. Em encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o principal diplomata da China disse que os dois países estão prontos para aprofundar a parceria estratégica. A reunião aconteceu após a visita surpresa do presidente americano Joe Biden a Kiev. No encontro, segundo a agência de notícias Reuters, Wang Yi, assessor sênior de política externa do presidente chinês Xi Jinping, teria dito que outros países não podem pressionar a relação entre China e Rússia. Washington acusou Pequim de fornecer assistência militar não letal à Rússia contra a Ucrânia e até considerar fornecer ajuda letal. A China nega as acusações, dizendo que os Estados Unidos agravaram a situação ao enviar armas para Kiev. Segundo o ministro das Relações Exteriores chinês, o país está preocupado com a possibilidade de o conflito na Ucrânia sair do controle. A China deve divulgar nos próximos dias um documento com opiniões sobre um possível acordo diplomático para o fim da guerra na Ucrânia. Band News. Tempo. Pois bem, você ouviu agora há pouco, né, a Sabrina Vilela falando direto do Paço Municipal. Não está longe aqui da sede da Band News e eu vejo a mesma coisa que ela viu, obviamente. O tempo está fechado, né, muita nebulosidade aqui no Alto Jardim Goiás. Em Goiânia, os termômetros marcam neste momento 25 graus. A umidade relativa do ar está boa, está em 65%. Para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 32. São informações da Clima Tempo. Seu caminho. E aquele momento, né, que a gente traz informações sobre como está a situação do trânsito aqui na nossa capital, não só na capital, na Grande Goiânia também, a gente dá uma verificada e bem diferente, né, deve ficar a partir de hoje o trânsito em relação aos últimos dias, por conta do feriadão prolongado. Hoje ainda o trânsito deve respirar ares mais tranquilos, né, a partir de amanhã a situação deve ficar mais complicada. Vamos dar uma olhada lá na região do Paço Municipal. Acredito que o trânsito não esteja complicado, mas a partir das 18h30, quando o cortejo sair, né, em direção ao Cemitério Santana, com o corpo da Dona Iris, aí sim a situação deve ficar complicada. Não, a situação está tranquila na BR-153 nesse momento, na região do Paço Municipal. Para quem chega em Goiânia pela BR-153 vindo da região de Anápolis, Guanabara também tudo tranquilo, inclusive na Avenida Vera Cruz, né, que é uma das principais do Guanabara. Para quem está em trajeto de Goiânia no sentido Aparecida, tudo tranquilo. De Hidrolândia no sentido Aparecida pela BR-153 também. Ainda naquela região, anel viário em ambos os sentidos, também não tem nenhuma problemática. Bom, há alguns pontos aqui que o mapa aponta um vermelho mais intenso, mas nada assim preocupante.
Um deles não poderia deixar de existir, é tradicional. É a Avenida Deputado Jamel Cecílio, principalmente no sentido, na altura, nas proximidades do Flamboyant. Nos dois sentidos a gente já percebe aqui que o trânsito está intenso. Deixe-me verificar aqui, na 85 está começando a ficar intenso? Sim, para quem está vindo aqui, deixe-me ver de que altura, nas proximidades com a T55, aquela região, logo depois da T9. Para quem está vindo da Praça do Ratinho, seguiu a 85, a partir dali começa a ter áreas ali de que vai ficar mais complicado. Não tem nenhuma problemática não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na região de Campinas, nas proximidades aqui do cemitério Santana, né, ali setor dos funcionários, com Campinas, se o trânsito está complicado. Até esse momento, nenhuma complicação. 5 horas e 16 minutos, você está ligado no Band News Goiás, segunda edição. Nós seguimos com as principais atualizações desta quarta-feira e também com os últimos destaques da despedida da ex-primeira-dama de Goiânia, de Goiás, e ex-deputada federal Iris Araújo. 5 e 16 agora. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o modelo G-Top Inverter, com tecnologia Ion Clean, que auxilia na purificação do ambiente e evita o ressecamento da pele. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter conta com o incrível sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. A New Line, uma empresa goiana, pioneira no mercado de sistemas de segurança, completa 28 anos neste mês de maio. 28 anos de muita dedicação e cuidado ao servir seus clientes, protegendo sua família e seu patrimônio, proporcionando segurança e tranquilidade. Ligue 4002-6767 para contratar agora mesmo o serviço da New Line e saiba como reduzir seus custos com segurança. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o modelo G-Top Inverter, com tecnologia Ion Clean, que auxilia na purificação do ambiente e evita o ressecamento da pele. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter conta com o incrível sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. ZYR 226, Rádio Band News Goiás, 90.7 FM, 24 horas de informação nos canais digitais e em bandnewsgoias.com.br. Rádio Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Band News. São 5 horas e 18 minutos. Muito obrigado a você que está ligado aqui em 90.7, Band News Goiás, você no Dial, né, no tradicional FM. É uma honra ter a sua audiência. Obrigado a você de todo o Brasil que recebe o nosso sinal via conexão, né, via internet, nos aplicativos, Band Rádios, Rádios Net, Band Play, tantas possibilidades. Você também que nos assiste nesse momento aqui, tem acesso às imagens do estúdio Ricardo Boechat. Obrigado pela sua sintonia. Você pode participar no YouTube via chat, né, mensagem escrita, e no WhatsApp, mensagem escrita e também gravada. O WhatsApp é o 2020-0907. Você que está em outro DDD, só botar o 62-2020-0907. A gente muda agora completamente a dinâmica, né, do Band News Goiás segunda edição, no que diz respeito à temática, né? Falamos aqui sobre várias questões e agora vamos falar sobre saúde, porque fevereiro é o mês de conscientização do mal do Alzheimer. Trata-se de uma doença incurável e no Brasil mais de 60 mil pessoas com mais de 60 anos de idade têm a doença. Sobre esse assunto, sintomas, diagnóstico, tratamentos, novidades, o que a literatura científica fala, né, o que os médicos têm notado, quais são os protocolos. A gente conversa agora com a médica neurologista Lorena Bochenek, a gente vai descobrir agora a pronúncia. Boa tarde, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada. Isso mesmo, falou corretamente, Lorena Bochenek. Tá certo, que coisa boa. Já fazendo aqui uma ginástica cerebral, e eu acho que isso é bom para o cérebro, né? A gente vai falar sobre isso também, né? De estar aprendendo coisas novas, né? Porque é um sobrenome aqui, eu não sei se é russo, polaco, mas aprender um novo idioma parece que é bom para o cérebro. Doutora, nós estamos falando aqui relacionado a uma doença que tem acometido, falando aqui eu, como leigo, no senso comum, parece, a impressão que eu tenho é que tem aumentado, né, o número de pessoas que eu conheço, o número de pessoas famosas, pessoas que você vai convivendo, que tem desencadeado esse mal de Alzheimer, né? É isso mesmo, tem aumentado? O que é importante considerar sobre essa doença? Olha só, a população, ela está envelhecendo. E a demência de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, é uma doença onde o fator de risco principal é o envelhecimento. Então, a partir dos 60 anos, nós todos estamos mais propensos a ter a demência de Alzheimer do que antes do que 60 anos. Então, se a nossa população está envelhecendo, a prevalência, o número de casos com essa doença também vai aumentando. Hoje nós sabemos que nós temos aí por volta de 4,6 milhões de brasileiros com Alzheimer, né? Então, é um número muito significativo, porque é uma doença crônica, ela é progressiva e leva muito à perda de capacidade funcional da pessoa, né? Porque o núcleo da questão envolve o déficit da memória. Agora, o que é importante destacar, doutora Lorena, com relação à prevenção, assim... o que eu tenho visto também é que, infelizmente, seja no SUS, ou seja até mesmo em alguns planos de saúde e tal, nem sempre se pede exames, por exemplo, alguns exames específicos, neurológicos, né? Não é muito comum se pedir exame de rim, não é muito para verificar as funções renais. Eu sei que o exame de sangue e o de urina também verifica, mas alguns exames, assim, geralmente você faz aquele check-up, né? Eu já passei por isso, faz o hemograma e o médico fala que tá o quê? Alguns, né? Não são todos, está mudando. Com relação à prevenção, com relação a fazer, por exemplo, ressonância magnética ou tomografia cerebral, o que é importante? A partir de que idade, para diagnosticar, seja Alzheimer ou outras doenças? Certo. Nós temos que estarmos em alerta aos sinais de alarme. Por exemplo, aqueles esquecimentos que interferem a nossa função. Você mexe na comunicação, é sua profissão, é o que você faz no seu dia a dia. Se começar a perceber que está esquecendo aqueles atos que fazem parte da sua profissão, do seu dia a dia, que antes você fazia de forma automática, agora você tem que ter um raciocínio, pensar para fazer, é um sinal de alarme. Alguma outra dificuldade da sua atividade de vida diária, por exemplo, uma dificuldade de barbear, fica meio desajeitado, esquece de que precisa do produto tal para fazer aquela ação. Vai falar alguma palavra, principalmente nome de pessoas, de objeto, a palavra foge, você fica meio perdido, fica ali meio titubeando para falar certa palavra. Vai naquele local que você conhece bem, mas de repente você fica meio desorientado, não se reconhece ali naquele espaço, ou fica meio perdido no tempo, que mês que nós estamos, que dia da semana é hoje, ou até mesmo comprometimento de julgamento, de julgar os fatos, de julgar as notícias, fica um pouco com juízo crítico rebaixado, com uma dificuldade de raciocinar. Principalmente coisas mais abstratas. Perde frequentemente objetos. Onde foi que eu deixei minha caneta? Onde foi que eu deixei o meu celular? E alterações de humor. Seja ela aquele humor mais apático, mais deprimido, ou até mesmo irritado. A pessoa perde a paciência facilmente. Perde aquela capacidade de ter iniciativa, fica muito apático, muito passivo diante das situações. Esses são alguns sinais gerais no nosso dia a dia que nós temos que estar em alerta, associado se a pessoa está acima de 60 anos. Logo, se a gente sabe, tem esse conhecimento que vocês hoje estão dando essa oportunidade para a gente estar falando para os ouvintes, eu tenho que
ir ao médico da minha confiança e falar, olha, estou esquecido, eu não estou lembrando das palavras, eu estou com dificuldade de reconhecer lá no bairro, me perdi facilmente esses dias indo para o meu trabalho. A partir disso, levanta-se uma hipótese. E aí a gente começa a fazer alguns exames, seja de sangue, seja de urina, ou até mesmo uma ressonância, para fazer, assim, diagnóstico diferencial. Porque, por exemplo, se eu tiver um problema da tireoide, eu posso ter uma manifestação que pode parecer uma demência de Alzheimer e não é. Ou uma anemia muito forte, ou um comprometimento da função renal, até mesmo uma deficiência de vitamina, principalmente as vitaminas do complexo B. Aí vai fazer esses exames, um rastreamento para ver se não tem alguma outra condição que, se a gente trata, reverte os sintomas. Por isso a importância do diagnóstico precoce, para a gente reverter quando a gente não está diante de uma demência de Alzheimer. Assim como fazer uma ressonância, às vezes tem tumor ou até mesmo um AVC mais estratégico que pode simular um problema de memória e não é uma doença da memória. Logo, conhecimento salva vidas, porque preventivamente eu faço um diagnóstico precoce, favorecendo a um diagnóstico correto e a um tratamento precoce, ajudando a diminuir as perdas dos neurônios, das células nervosas que estão comprometidas nessa doença. São 5 horas e 26 minutos, você está ligada no Band News Goiás, segunda edição. Nós estamos falando aqui sobre a campanha Fevereiro Roxo, o mês de conscientização de doenças como o Alzheimer. Eu estou conversando com a médica neurologista Lorena Bolchenek, falando sobre todas, né, boa parte das principais questões relacionadas ao Alzheimer, né? Doutora, eu vou te convidar a acompanhar conosco. Nós fizemos uma matéria com uma especialista na chamada ginástica cerebral, né, o estímulo cognitivo, e eu queria que a senhora acompanhasse com a gente para poder comentar essa questão. Vou pedir que a senhora fique na linha, tá ok? Ok. Então vamos lá. Exercícios cerebrais trazem muitos benefícios para a saúde, podem retardar o aparecimento de doenças neurodegenerativas. Os detalhes de uma reportagem que eu mesmo produzi e trago para você. O cérebro é o órgão mais importante do organismo humano. Ele comanda praticamente tudo o que fazemos e envia os devidos estímulos que o corpo necessita para realizar as atividades do cotidiano. Mas esse maestro neurológico, que tão solicitado é, inclusive durante o sono, também precisa de cuidados. Segundo a instrutora de ginástica cerebral, Érica Eberle, o estímulo cognitivo é importante em todas as faixas etárias e se torna ainda mais fundamental na melhor idade, momento em que muitas pessoas se aposentam e reduzem significativamente as atividades neurais. Essa redução no estímulo faz com que esse público que já está numa fase em que tem um aumento muito acentuado dos neurônios ali, né, que o nosso cérebro ele vai perdendo. Então, ali depois dos 60 anos, a gente já tem uma queda mais acentuada na nossa capacidade cognitiva. Quando isso junta com a falta de estímulo, a gente acaba fazendo com que esse público sinta mais. Então, é extremamente importante manter uma rotina com bastante estímulo, manter uma rotina fazendo atividades, fazendo leitura, diversificando o tipo de atividade, né? Então, para esse público, principalmente, extremamente importante manter, né, essa rotina mais cheia de atividades cognitivas. O estímulo cerebral tem o poder de manter o idoso ativo, lúcido e neurofisiologicamente mais saudável. Especialistas defendem que aqueles que mantêm o cérebro exercitado desenvolvem o que a neurociência define como reserva cognitiva. Cada neurônio ele pode fazer milhões de conexões, né, com outros neurônios. Então, quanto mais conexões neurais você faz, né, você vai fazer com que você tenha mais caminhos dentro do seu cérebro. A partir dos 25, a gente já inicia o processo de declínio. Então, se você só vai declinando e não vai construindo, né, novas conexões neurais e formando, né, mais caminhos dentro do seu cérebro, você só vai perdendo. E esses caminhos a gente chama
chama de reserva cognitiva, que é você ter vários caminhos, vários acessos para uma mesma informação. Os neurônios eles vão morrendo com o passar do tempo, essas sinapses elas vão se perdendo. Por mais que você perca um, você não perde em performance, porque você tem vários outros caminhos para chegar na mesma informação. E isso é o que a gente chama de reserva cognitiva. Uma grande preocupação de quem envelhece é a diminuição das faculdades mentais, a redução da memória, a lentidão do raciocínio, além da possibilidade da perda da lucidez e do risco do aparecimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Os estudos científicos comprovam que um cérebro que é devidamente estimulado pode adiar o aparecimento de doenças como Alzheimer, como explica Érica Eberle. Mas algumas pesquisas, elas vêm indicando que pessoas com maior reserva cognitiva e que mantêm esse estímulo, eles adiam o aparecimento de sintomas. Então, essas pesquisas mais recentes, elas não descobrem como prevenir ou como evitar que você tenha Alzheimer, mas você consegue adiar o aparecimento dos sintomas. Então, muitas vezes tem pessoas que já têm a doença agindo, mas elas não têm sintomas, continuam uma vida normal, elas não têm esquecimento, elas não têm elas não sentem esse processo. E isso, geralmente, né, a partir desse aumento na reserva cognitiva, as pessoas conseguem adiar o aparecimento em pelo menos 5 anos. Então, isso acaba ajudando bastante nesse processo de melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas que têm uma tendência, né, a desenvolver essa doença. Além de ser instrutora da chamada ginástica cerebral, Érica Eberle representa em Goiânia uma estrutura pedagógica conhecida como Método Supera, que foi criado no ano de 2006 e está presente em vários estados brasileiros. A metodologia se baseia em técnicas da neurociência e outros estudos. A especialista salienta que para melhorar a performance do cérebro, a pessoa precisa se desafiar intelectualmente, buscando atualizar as áreas de conhecimento por meio de novas atividades, variedade de estímulos e o aumento do grau de dificuldade. Buscar essa novidade, variedade e desafio crescente, né? Então, sempre aprender coisas novas, diversificar o tipo de estímulo, aumentar o grau de desafio, procurar, né, sempre coisas novas para estar fazendo, aprender, sempre diversificar o tipo de aprendizagem, fazer neuróbicas, que são atividades para quebrar a rotina do cérebro e fazer as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, andar de costas, escrever com a mão não dominante. Todas essas atividades, elas são atividades que fazem com que a gente mantenha o nosso cérebro ativo. E procurar também locais especializados, né, nesse tipo de estímulo, que também facilita para quem não sabe por onde começar, né, nesses locais, eles vão aprender como realizar esse tipo de atividade. Jogos como xadrez, sudoku, caça-palavras, o aprendizado de idiomas, a prática de outras atividades intelectuais são alguns estímulos cognitivos que podem trazer mais vitalidade para as pessoas de qualquer idade, especialmente aos idosos. Os estudos também comprovam que a dança e a atividade física também contribuem com a saúde cerebral. 5 horas e 33 minutos, você acompanhou então a reportagem especial que nós fizemos para falar sobre o estímulo cognitivo, né, com uma instrutora de ginástica cerebral, a Érica Eberle, do Método Supera, e eu volto agora a conversar com a médica neurologista Lorena Bochenek. Doutora Lorena, a questão, essa relação do estímulo cognitivo, né, nós estamos falando aí, por exemplo, agora do falecimento, né, da Dona Iris, né, ex-primeira-dama, ex-deputada federal, e eu fiz muita cobertura política ao longo da minha carreira jornalística, tanto ela, mas especialmente o ex-governador Iris Rezende. É lógico, né, eu imagino que algumas questões não só mas neurofisiológicas, né, do cérebro e também do organismo em geral, devem favorecer, mas a lucidez, a questões relacionadas também, né, à disposição física, né, do ex-governador Iris Rezende, me impressionava. Eu ficava muito impressionado. Ele com mais de 80 anos, chegou a 87 anos, tendo total lucidez e também muita disposição física. E ele sempre foi um cara muito ativo, uma pessoa muito ativa, e também tinha desafios intelectuais.
Essa questão, essa relação de estar sempre lidando com desafios intelectuais, né, estimulando o cérebro, ajuda de alguma maneira na qualidade de vida e pode retardar o aparecimento de doenças como Alzheimer? Sim, nós temos que pensar o seguinte: o cérebro, assim como o músculo, precisa ser ativado, precisa ser exercitado para que ele funcione. Então, nós sabemos que um fator de risco para o Alzheimer, além da idade, é baixo nível de escolaridade. Ou seja, quanto mais alto o nível de escolaridade, mais prevenção você tem para o seu cérebro para não ter Alzheimer. Justamente porque o estudo, conhecimento, raciocínio, novas áreas, uma atividade cerebral contínua na área do conhecimento favorece a novas conexões, o que foi bem esclarecido, que é o denominado de reserva cognitiva. Logo, e assim, você falou de pessoas que sempre foram apaixonadas pela vida. Nós tivemos só uma falha aqui na conexão. A senhora está me ouvindo, doutora? A gente vai refazer aqui o contato com a doutora. Vamos só ver se está tudo ok aqui. Doutora Lorena me ouve? Não me ouve. O Henrique Alcaraz vai fazer o destaque. Enquanto isso, deixa eu te atualizar aqui, né? Novidade é uma premissa aí para as questões relacionadas, né, ao cérebro, né? Novidade, variedade, desafio constante. Por falar em novidade, acaba de sair o resultado. A Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Imperatriz ficou em primeiro lugar, a Vila Isabel em segundo lugar, a Beija-Flor em terceiro e a Mangueira em quarto lugar. Na lista aqui, a Grande Rio em quinto e a Salgueiro em sexto lugar. Imperatriz com 269,8 pontos e muito diferença pequena, né, para Vila Isabel, 269,3 pontos. Então fica para você essa informação aqui agora sobre a festa, né, que os leopoldinos, né, o pessoal da Imperatriz está fazendo lá no Rio de Janeiro. O Império Serrano desceu para a Série Ouro do Carnaval. Vamos tentar aqui fazer a conexão aqui novamente com a doutora Lorena, que já está conosco na linha. A senhora falava sobre pessoas que estimulam o cérebro e que são apaixonadas pela vida, né, doutora? Isso, é aquela pulsão de vida que faz com que nós vamos dando um jeito nas dificuldades do dia a dia, nos limites que o corpo vai nos dando com o decorrer dos anos que a vida vai passando. Isso é a magia e o desafio de não adoecer, porque o cérebro precisa de atividade, ele precisa estar sempre estimulado para que novas conexões, novas relações de neurônios vão aparecendo, favorecendo aí um ambiente mais ameno em relação às perdas naturais da memória. Doutor, então, essa questão de... A gente vive numa realidade no Brasil, infelizmente, de um alto índice de analfabetismo e também de analfabetismo funcional. Isso quer dizer que, infelizmente, a gente tem um fator educacional que vai contra, né, essa questão e que, de fato, pode fazer com que as pessoas, não só isso, mas desenvolvam o Alzheimer. É necessário políticas públicas urgentes em relação a isso. Certamente, né? Um trabalho preventivo começa lá atrás no nível educacional, quando nós colocamos a população em acesso a todo o nível de escolaridade possível e que nós todos merecemos, né? Favorecendo preventivamente lá na frente que os idosos do país tenham em mente a memória permanecendo em atividade, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais atividade cerebral eu tenho ao longo da minha vida, mais chance de prevenir contra essa doença. A especialista da reportagem, a Érica Eberle, do Método Supera, falou um tripé ali que eu achei interessante: novidade, variedade e desafio crescente. Isso significa, doutora, que fazer um caça-palavras é interessante, mas aumentar o nível de desafio disso e também variar as atividades intelectuais, mudar, fazer outro tipo de jogo, ler um livro, tal, é importante para não ficar na mesmice, para desenvolver, expandir o cérebro, aumentar as conexões?
Importantíssimo. Vale a gente sempre fazer uma associação com o nosso corpo, o nosso músculo. Quando a gente vai na academia e vai trabalhar uma certa atividade muscular, lá na musculação, quando chega um momento que a gente não sente mais nenhum desconforto para realizar aquela atividade, o professor vem e troca e coloca um outro exercício. Por quê? Porque o corpo, assim como a mente, ele tende a adaptar aquela situação e as conexões já estão realizadas e de forma automática vão acontecendo. Então, assim, não tem novas demandas com o cérebro. Por isso que, por exemplo, mudar a trajetória da casa para o trabalho vai fazer com que você fique mais atento, você utilize um raciocínio maior, mais complexo, para lembrar qual rua que vira para a direita, qual que não vira. Ou seja, são desafios para que a gente saia da nossa zona de conforto. Em tudo na vida, onde a gente permanece confortavelmente, é sinal de que não há muito crescimento, que são nos desafios que tanto o corpo, tanto a mente, vai indo além do que podemos dar hoje, por exemplo. Então, é importante estarmos sempre em atividade, seja física e seja mental. Lembrando um estudo muito recente, numa revista muito importante na neurologia, demonstrou com ressonância funcional que a atividade física, ela promove nascimento de novos neurônios, melhora a conexão dos neurônios que já existem e evita de que aqueles neurônios que ali estão vão morrer. Ou seja, além de um exercício mental, a atividade física promove tanta coisa que vai prevenir aí do Alzheimer, certamente. Tá certo, infelizmente o nosso tempo encerrou, doutora. Eu vou sugerir aqui a nossa diretora de jornalismo, a Rosane Kotorski, para a gente voltar a falar sobre esse assunto no sábado, que a gente consegue ter mais tempo, porque se falou sobre estímulo cognitivo, ou seja, cérebro, se falou sobre a qualidade de vida, ser apaixonado pela vida e atividade física, a senhora acabou de falar. Então, a gente volta a abordar esse assunto com certeza. Eu conversei com a médica neurologista Lorena Bolchenek. Muito obrigado pelas informações, muito importantes aqui. Até uma próxima oportunidade, doutora, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde para a doutora, para você que está ligado conosco. Agora 5h42 agora. Ah, nem, mosquito, me deixa descansar em paz. Hã? Mosquito? Peraí. E aí, chefia? Vai uma dengue aí? Ah, não, a Aedes aqui não. Atitude! Não deixe o Aedes aegypti fazer farra na sua casa. Elimine os focos de água parada e acabe de vez com o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Contra o Aedes aegypti, não dá pra ficar parado. Nem a água, nem você. Prefeitura de Goiânia. Tomou? É hora de mais um Refis em Trindade. Para você ficar com as contas em dia e a cidade crescer ainda mais. Descontos de 99% a 60% sobre multas e juros. Mas é só até 28 de fevereiro. Aproveite! Atendimento presencial no VaptVupt Municipal, Estadual e na Procuradoria Fiscal. Pelo e-mail refis@trindade.go.gov.br ou pelo WhatsApp 62 3506 7211. Prefeitura de Trindade. Para você, com você. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o modelo G-Top Inverter, com tecnologia Ion Clean, que auxilia na purificação do ambiente e evita o ressecamento da pele. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter conta com o incrível sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A Newline, uma empresa goiana, pioneira no mercado de sistemas de segurança, completa 28 anos neste mês de maio. 28 anos de muita dedicação e cuidado ao servir seus clientes, protegendo sua família e seu patrimônio, proporcionando segurança e tranquilidade. Ligue 4002-6767 para contratar agora mesmo o serviço da Newline e saiba como reduzir seus custos com segurança.
Em 16 de fevereiro, o menor herói dos Vingadores está prestes a enfrentar o maior perigo da Marvel até agora. Conheça Kang, o Conquistador. Ele pode reescrever a existência e destruir linhas do tempo. Você não pode confiar nele. Achou que venceria? Eu não preciso vencer. É só nenhum dos dois ganhar. Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania. 16 de fevereiro nos cinemas. Viva a experiência também em 3D. Cinemais, 3 unidades em Goiânia. Saiba mais em cinemais.com.br ou Instagram, @cinemaisoficial. Verifique a classificação indicativa. Consulte a disponibilidade nos cinemas da sua região. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o modelo G-Top Inverter, com tecnologia Ion Clean, que auxilia na purificação do ambiente e evita o ressecamento da pele. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter conta com o incrível sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Você ouve Band News Goiás, segunda edição. E o Ministério Público de Goiás recomendou ao Estado que suspenda a nomeação de aprovados no concurso da educação para cargos de professor de artes. A orientação foi expedida após a identificação de irregularidades na convocação para correção da prova discursiva. Segundo o órgão, a banca teria utilizado um critério desigual para a classificação e aprovação, com a distinção entre candidatas e candidatos que concorriam às mesmas vagas. Diante da situação, o Ministério Público goiano pediu suspensão de homologação, nomeação e posse dos aprovados para o cargo, que prevê 4 especialidades: artes visuais, dança, música e teatro. A Câmara Municipal de Goiânia não terá sessão nesta quinta-feira. Isso porque o painel de votação e o sistema de som da casa foram afetados pelas fortes chuvas que têm caído em Goiânia desde a semana passada. Uma manutenção será realizada nesta quinta e, por conta disso, a sessão foi cancelada. A sede da União Brasileira de Escritores de Goiás foi invadida na noite desta terça-feira em Goiânia. Os invasores também depredaram o local. Segundo o presidente da UBE, União Brasileira de Escritores de Goiás, Ademir Luiz, vários documentos e obras de arte foram danificados. A instituição foi fundada em 1945 e é uma das entidades mais antigas do estado. Vários nomes já passaram pelo local, como Gilberto Mendonça, Teles, Bernardo Elilis, Miguel Jorge e Geraldo Coelho Vaz. O Corpo de Bombeiros atendeu 7 ocorrências de afogamento durante o Carnaval em Goiás, uma a menos que todo mês de fevereiro de 2022. Apenas uma dessas resultou em uma vítima fatal. Um rapaz de 18 anos se afogou no Lago Corumbá 4, em Abadiânia, no sábado. Ainda de acordo com os bombeiros, um homem de 45 anos teve uma parada cardiorrespiratória após se afogar. A vítima, que faz uso de marca-passo, recebeu manobras de ressuscitação dos agentes com o uso do desfibrilador automático externo e depois foi levado para a unidade de pronto atendimento de Abadiânia. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. E por falar em estatísticas aí do Corpo de Bombeiros, né, a gente vai falar também sobre a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias, que termina à meia-noite desta quarta-feira de cinzas. Até a última atualização da PRF, as infrações mais verificadas foram
excesso de velocidade, ultrapassagem indevida e embriaguez ao volante. Vamos conversar agora com o inspetor da PRF em Goiás, Newton Moraes, para nos atualizar, nos trazer uma prévia, né, nos trazer um apanhado sobre a Operação Carnaval. Inspetor, satisfação falar contigo, boa tarde. Boa tarde, Gismar, boa tarde você que nos acompanha pela Band News. Pois é, inspetor, com relação à Operação Carnaval, o grande finale, né, os resultados consolidados saem à meia-noite de hoje, a partir de amanhã, a divulgação já nos veículos de comunicação. Tendo toda a experiência que o senhor tem, a expertise, e baseando-se no que o senhor tem de dados, o que o senhor pode falar para a gente sobre a operação e sobre as ocorrências? Olha só, apesar da operação só terminar meia-noite de hoje, nós deveremos ter a contabilidade fechada aí por volta de 4 a 5 horas da manhã, já que nós temos pontos bem distantes aqui do estado, que essas informações, elas demoram a ser fechadas, concluídas, em função do grande movimento e do trabalho que tivemos. Mas a expectativa é que os números sejam menores do que a Operação Carnaval do ano passado, porque a presença da Polícia Rodoviária na estrada, nos pontos críticos, foi um fator determinante, uma vez que nós tivemos todo o nosso efetivo disponibilizado para os pontos críticos. O que nós podemos definir é que realmente excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e principalmente a questão da alcoolemia foram as infrações mais cometidas e anotadas pela Polícia Rodoviária. Inspetor, nós inclusive divulgamos aqui, né, a divulgação da própria PRF com relação a altos índices de velocidade, né, carro a 190 por hora, tal. Infelizmente tivemos esse tipo de registro? Muitos casos, né? Para você ter ideia, Sergismar, eu acredito que mais da metade das infrações anotadas pela polícia foram exatamente as de velocidade. Se você observar, são infrações extremamente perigosas e ainda na contabilidade que vai ser feita agora nos próximos dias, para a gente poder fazer um estudo desses limites de velocidade colocados na estrada, né? Até que ponto eles tiveram esse interesse em aumentar ou não a questão do perigo na estrada, mas é um assunto que a gente vai definir, vai trabalhar e planejar para o próximo feriado, que é daqui a 40 dias, né? Semana Santa, que costuma ser também um feriado bem violento. Inspetor Newton, quantidade de mortes o senhor já tem aí consolidado ou a prévia? Olha, até agora são 4 mortes, 3 na BR-153 e 1 na BR-452, lá na região de Maurilândia. 5 horas e 52 minutos, nós estamos conversando com o inspetor Newton Moraes, da PRF, ele que gentilmente nos atende, falou conosco no início da Operação Carnaval e agora está falando justamente, trazendo aqui importantes informações acerca dessa operação, que trará aí dados consolidados a partir da meia-noite de hoje, mas o inspetor já traz aí informações que infelizmente entristece o coração da gente. São pessoas que saíram com vida e não retornam, né? Retornam aí os seus corpos, né, para a tristeza dos familiares e para marcar um carnaval muito triste, né, para esses entes queridos. Inspetor, a polícia então, apesar dos dados de fato serem consolidados hoje, né, no final do dia, a operação finalizar, mas segue a posta justamente pensando no próximo feriado e pensando não só em feriado, né, pensando na ordem no trânsito, nas rodovias federais de maneira geral. Sem sombra de dúvida, né? Por que preocupa a próxima operação? Porque também é um feriado onde a movimentação é intensa, o tempo também de viagem, né, ou pelo menos de estadia nos locais que as pessoas buscam é praticamente os mesmos desse agora da Operação Carnaval e também naquela condição, movida, bebida alcoólica, mesmo sendo um feriado santo. Agora, em relação ao Carnaval, os números de alcoolemia também assustam, são várias e várias prisões, em alguns casos até com recusa de fazer o teste bafômetro, mas mesmo assim a polícia observando aqueles sinais evidentes, como odor etílico, como voz arrastada, andar cambaleante, ou seja, muitos e muitos flagrantes nesse sentido. Um dos casos que mais nos chama atenção
foram exatamente alguns carros andando na contramão, em perímetros urbanos como o de Goiânia e de Anápolis, né, numa rodovia tão perigosa como é a 153 e a própria 060. Então, alguns casos nós tivemos nessa condição e as pessoas acabaram sendo presas. Tem que ser preso mesmo, porque é uma irresponsabilidade muito grande. Inspetor Newton Moraes, muito obrigado pelas informações. Nós estaremos aqui de olho nesse resultado consolidado da Operação Carnaval. Bons trabalhos para o senhor e para toda a corporação. Obrigado, um abraço a todos que nos acompanham, uma excelente noite. 5h54, daqui a pouco a gente volta com as últimas informações da despedida, né, da cerimônia que ocorre no Paço Municipal relacionada a Dona Iris de Araújo. 5h55 agora. Precisando de dinheiro extra? As contas apertaram e não sabe o que fazer? A Líder tem a solução. Você pode transformar o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na hora e pagar parcelado em até 12 vezes, sem burocracia. Faça agora a simulação pelo WhatsApp 62 30 88 34 20. Para mais informações, acesse liderempréstimos.com. Líder Empréstimos. É fácil, é rápido. Ligue 30 88 34 20. Venha para o Átrio Med, o pré-vestibular do Colégio Átrio. O único com o método de estudo PPA, que aprovou 97% para a medicina em 2021. Aqui você aprende sem sofrer, com a rotina diária e racional de estudos. Faz avaliações semanais de aprendizado e tem até mineração de dados para saber exatamente como estudar para alcançar seus objetivos. Agende sua entrevista. 62 99843 0426. Em 16 de fevereiro, o menor herói dos Vingadores está prestes a enfrentar o maior perigo da Marvel até agora. Conheça Kang, o Conquistador. Ele pode reescrever a existência e destruir linhas do tempo. Você não pode confiar nele. Achou que venceria? Eu não preciso vencer. É só nenhum dos dois ganhar. Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, 16 de fevereiro nos cinemas. Viva a experiência também em 3D. Cinemais, 3 unidades em Goiânia. Saiba mais em cinemais.com.br ou Instagram, @cinemaisoficial. Verifique a classificação indicativa. Consulte a disponibilidade nos cinemas da sua região. Após o sucesso dos Jardins Berlim, vem aí um novo Jardins na GO 020. Com casas térreas e sobrados de 3 e 4 quartos. A comodidade de um centro gastronômico e de conveniência ao lado de casa e com financiamento fácil FGR. Visite as casas decoradas no estande FGR na GO 020. Jardins, o melhor lugar para sua família viver feliz. Acesse fgr.com.br. São 5h57. Reportagem Band News FM. São 5h57, acionando aqui a Sabrina Vilela, que está na região do Paço Municipal, trazendo as últimas informações da despedida, né? Reta final aí da despedida da ex-primeira-dama, Dona Iris. Sabrina, o que você traz de informações pra gente? Boa tarde novamente. Sabrina Vilela, tá me ouvindo? Vamos tentar aqui fazer novamente a conexão com a Sabrina. Últimos momentos da despedida da ex-primeira-dama, ex-deputada federal, Iris de Araújo, Paço Municipal, nesse momento cheio de gente. Sabrina consegue agora está conosco, né, Sabrina? Que informações que você traz pra gente? Boa tarde, Segismar, e boa tarde especial para você, ouvinte sintonizado em 90.7. Já está tudo aqui preparado para o cortejo da Dona Iris, que começa logo mais às 6h30 da tarde. Tanto é que o Corpo de Bombeiros já está com o caminhão posicionado, já fazendo os últimos preparativos para a saída do corpo. Inclusive, a equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade já está a postos também para fazer a sinalização no local e também para acompanhar durante todo o trajeto. Tá certo, Sabrina Vilela. Nós vamos continuar a postos aqui para verificar os detalhes, daqui a pouco o sepultamento também. Obrigado pelas informações, daqui a pouco, se precisar, você volta. Bons trabalhos por aí. Agora, 5h58. A qualquer momento, de volta na sua programação. É seu direito, um programa OAB Goiás.
É hora de mais um Refis em Trindade, para você ficar com as contas em dia e a cidade crescer ainda mais. Descontos de 99% a 60% sobre multas e juros. Mas é só até 28 de fevereiro. Aproveite! Atendimento presencial no VaptVupt Municipal, Estadual e na Procuradoria Fiscal. Pelo e-mail refis@trindade.go.gov.br ou pelo WhatsApp 62 3506 7211. Prefeitura de Trindade. Pra você, com você. A New Line, uma empresa goiana, pioneira no mercado de sistemas de segurança, completa 28 anos neste mês de maio. 28 anos de muita dedicação e cuidado ao servir seus clientes, protegendo sua família e seu patrimônio, proporcionando segurança e tranquilidade. Ligue 4002-6767 para contratar agora mesmo o serviço da New Line e saiba como reduzir seus custos com segurança. 5 horas e 59 minutos, final do Band News Goiás, segunda edição. Tá chegando aqui Paulo Francisco e toda a equipe, Ana Lívia, Moisés